fantasia total, elas procuram analisar o mundo real, né? Era um militante do PT e ele estabelecia um diálogo com a esquerda. Então ele falava o seguinte, que o PT foi acusado de fazer alianças com o PMDB, uma política que está colocada muito em xeque por causa da crise, do golpe, do Temer, etc. e tal. Como é natural, né? Não dá para fugir do fato, quando você analisa friamente a situação, que a política de alianças do PT terminou num desastre completo. Tem como fugir desse fato. Que os aliados são aliados totalmente inseguros, etc. e tal. Mas aí ele fala isso daí, né? Ele fala que tudo bem, concordo. Particularmente, determinadas alianças são ruins, né? Veja, o PT foi fazer aliança até com o Maluf, etc. e tal. Mas aí ele fala o seguinte, que eu acho que se nós vamos discutir uma política para o país nesse momento, tem que levar em consideração aquilo que ele está falando. Não é que a gente não tenha analisado isso antes, mas repetindo aqui. Ele fala, no mundo prático, real, a esquerda não chega a 100 deputados no Congresso. Então, como é que você vai fazer para governar? Quer dizer, ou você faz aliança com quem você não quer, ou você é uma carta fora do baralho no que diz respeito às possibilidades do poder. Não é? Aí, ele não entra em todos os argumentos, mas até fazendo o papel de advogado do diabo, eu levantaria o seguinte, mas e se, pela insistência e tudo mais, a esquerda conseguisse uma maioria? Não seria esse o melhor caminho? Trabalhar para conseguir essa maioria? O único problema com isso é o seguinte, o PT, ele se iniciou na política eleitoral em 1980, nas eleições de 1980. Ou seja, 36 anos atrás. Fazendo muito esforço e fazendo todas essas alianças, né? E não sei o que lá, tudo que o pessoal condena, eles conseguiram no máximo aí 70 e poucos deputados. Quer dizer, então, quantos anos nós vamos ter que esperar para que os 70 ou 100 deputados se transformem em 300? Lógico, tudo bem. Poderia ser uma política de longuíssimo prazo. Nesse caso, para os herdeiros dos atuais partidos de esquerda. Daqui a 50 anos, né, a gente conseguiria 300 deputados para votar tudo que a gente gostaria que fosse votado, se fosse possível, né? Logicamente que isso também é uma fantasia. Mas também nada garante que isso aí vai acontecer. Que não aconteceu em 36 anos, por que aconteceria em 86 anos? Não é uma coisa mais ou menos evidente? Quer dizer, a primeira conclusão que você tem que se tirar é a seguinte, por que a política realista do PT, de fazer alianças, ela é uma política inviável? Porque é isso que nós temos que discutir. Uma boa parte da esquerda discute que essa política é imoral. Eu não discuto que a política... Não existe política imoral. Na política existe um único critério que serve para guiar as ações de todo mundo. E esse critério é a eficiência. A política é uma coisa prática. A política não é uma coisa teórica. Não se trata de descobrir a verdade. Se trata de fazer as coisas no mundo real. Então, o problema da política de alianças do PT com a burguesia, que é o que todos os marxistas sempre condenaram nessa política de aliança, é que ela é ineficiente, ela é inviável. E nós estamos vendo agora, o PT governou aí 3 mandatos e meio quase, conseguiu fazer algumas pequenas reformas sociais, todas elas consentidas até certo ponto pela burguesia, perdeu o governo e em menos de um ano, tudo isso daí vai ser destruído.
Então a gente, sendo muito otimista, né, e com uma grande dose de estoicismo, a gente deveria esperar mais 20 anos para fazer a mesma coisa que aconteceu agora, para tudo ser destruído em um ano. É o que o pessoal costuma chamar de trabalho de Sísifo. O cidadão que levava uma pedra no alto do morro, no maior esforço, quando ele chegava lá em cima, a pedra caía de volta, você tinha que voltar com a pedra, e assim eternamente. Quer dizer, se existe uma definição de política ineficiente, é essa. Essa é a experiência que todo mundo teria que tirar. É a lição que todo mundo teria que tirar da experiência do PT. É carregar uma pedra morro acima com enorme dificuldade para conseguir um resultado pífio, e quando você consegue chegar lá em cima e tal, que você está quase feliz, a pedra cair de volta e você tem que levar ela de volta. Então, quer dizer, você faz um esforço imenso e você nunca consegue fazer nada. O regime político brasileiro é um regime antidemocrático, não permite que um partido muito popular como o PT tenha maioria no Congresso Nacional, isso é a realidade. Se você é eleito presidente da República por uma eleição que tem uma característica diferente das outras, porque ela é uma eleição onde todo o país vota, né, com o voto direto, cada cidadão valendo um voto, etc. e tal. É a eleição mais transparente que tem no país. As de deputado, prefeito, governador, não é assim, né? Você tem o eleitorado todo votando, é a eleição mais democrática, mais clara, mais transparente que tem. Então você consegue até eleger um presidente de esquerda com essa eleição, mas você não consegue eleger os governadores, os prefeitos, os vereadores, os deputados estaduais, senadores e deputados federais. Você não consegue, porque todas essas eleições são feitas por um sistema profundamente antidemocrático, por currais eleitorais, etc. e tal. Você precisaria, para que isso mudasse, e aí não vai mudar também completamente, uma profunda transformação, não só no sistema eleitoral brasileiro, como também no sistema social brasileiro, onde vários lugares são dominados pelo latifúndio, por setores extremamente atrasados, etc. e tal, onde naturalmente o voto é controlado por setores políticos oligárquicos aí, ao estilo da República Velha, que é uma tradição brasileira. Então não adianta insistir por aí. No discurso que o Lula fez depois, ele falou: nós conseguimos fazer tudo isso daí sem uma revolução, né? Muita gente da esquerda ficou indignada porque ele estava falando que ele não precisa da revolução. Na verdade, o discurso dele mostrava o seguinte, que sem revolução é só isso que você consegue fazer. Mais do que isso, você não consegue. E, inclusive, né, ele mesmo deixou claro qual é o problema. Você faz um pouquinho aí pelo povo, aí você vai em cana. Se fizer pouquinho, imagine se você quiser fazer muito. É a primeira vez que acontece isso? Não. Não tem uma história de Getúlio Vargas no Brasil? Ele mesmo citou Getúlio Vargas, a enorme pressão que houve contra o governo Juscelino Kubitschek, que era um governo mais moderado, mas também com características mais progressistas, derrubada do governo João Goulart. Quer dizer, a experiência do PT, ao contrário do que muita gente acha, e a própria colocação do Lula, que foi muito sóbria e muito honesta, digamos assim, ela mostra que essas saídas institucionais são um beco sem saída. Não tem saída aí. A saída está fechada. Não adianta você eleger o presidente da República. Não adianta você fazer acordo com a burguesia. Não adianta você ser bonzinho. Porque o Lula, inclusive, falou uma outra coisa muito interessante, que é muito mal interpretada. Ele falou: no meu governo, os capitalistas ganharam, os trabalhadores ganharam. Os capitalistas ganharam mais que os trabalhadores, ele falou. Então, quer dizer, uma política que, a princípio, né, daria para uma convivência política.
Os capitalistas ganham, vamos deixar o trabalhador ganhar um pouco também, né? Por que não? A experiência mostrou que a convivência é impossível, não dá para conviver com essa gente. Para eles não basta ganhar dinheiro, eles estão a serviço de outros interesses maiores, eles querem muito mais dinheiro do que eles ganharam no governo Lula, eles querem depenar o país, eles querem reduzir o trabalhador a uma situação de miséria total. Veja-se a reforma da CLT, a liquidação da Previdência, tudo. Quer dizer, a política de conciliação não satisfaz a burguesia. Ela só serviu para a burguesia para conter por um período a revolta popular, mais nada. É para isso que serviu essa política. Então, a situação, o próprio discurso do Lula mostra a coisa num beco sem saída. O que fazer? Aí esse cidadão ele fala o seguinte: nós temos que fazer uma aliança da esquerda e fazer alianças menos ruins do que aquelas que o PT fez com o Maluf e tal. Veja, melhor fazer as do PT. Se é para fazer aliança, para você chegar no governo, chegar no PT, melhor fazer o mais amplamente possível. Que assim você chega no governo. Se é para fazer uma coisa de mentirinhas que você não vai fazer nem um pouquinho que o PT fez, bom, aí então que é uma mediocridade total. É ou não é? O PT fez aliança com o Maluf, se não me engano, na eleição do Haddad, para eleger o Haddad prefeito. Bom, elegeu. Agora, se você não vai fazer aliança com o Maluf, não vai fazer aliança com outro, e também não vai eleger, só vai fazer aliança com aquele que é ruim também, para não eleger ninguém, qual que é a vantagem desse tipo de política? Que tipo de alternativa que é essa? Uma coisa que a esquerda não se convenceu é o seguinte: no Brasil existem duas políticas. Essa que o Lula falou ontem, porque essa política é uma política real, embora ela finalmente mostrou que o que você vai conseguir fazer é quase nada, muito pouco, e a revolução. Não tem nada no meio. Não tem aliança com gente ruim, mas não tão ruim. Se é para fazer aliança com gente ruim, essa aliança tem que ser feita em função do que você vai ganhar. Não pode ser feita em função de que o aliado é mais bonito, de que a imprensa fala menos mal dele do que dos outros. Se é para ganhar, faz aliança para ganhar. O PT fez isso daí. Então, por exemplo, é bobagem. Na hora de você chegar ao governo, eles vão fazer aliança. Porque eles não querem mudar o que está aí. Então, quer dizer, nós chegamos num momento em que, fora Temer, eleições, tudo isso daí, caiu no vazio total. Diante da prisão do Lula, qual é o sentido de pedir eleições diretas? Agora você tem que lutar contra a prisão do Lula. Qual que é a alternativa? Qual que é a expectativa? Que esse cidadão que eu estou mencionando aqui no debate não colocou. A única possibilidade é mudar o regime político. Se você não muda o regime político, é tudo uma fantasia. E a política de toda a esquerda, ela está dirigida ao quê? A continuar nessa situação aqui, propor um acordo com os golpistas, com a direita, com o imperialismo, etc. e tal, e ver se a gente progride por dentro. Mas isso é justamente o que está dando errado nesse momento. O que vai ser feito? Eu vi que a esquerda, eles estão lá nas comissões, no Congresso Nacional e tal. É uma farsa. Eles estão lá só para dizer que o negócio existe ainda, funciona. Só para a gente ter uma ideia, isso daí o pessoal não menciona porque é desagradável, é colocar o bode no meio da sala, né? A Fiesp tem um projeto de lei sobre as questões trabalhistas que tem mais de 100 dispositivos legais.
O que a gente deve concluir com isso? Sem dispositivos legais, é uma completa revolução no negócio. Se fosse uma mudança, tudo bem. 100 é uma revolução. Esses promotores aí da Lava Jato e outros, eles mandaram para o Congresso Nacional uma proposta que se chama 10 medidas para combater a corrupção. Mas essas 10 medidas não são 10 também. Elas se desdobram numa série de alterações no Código Penal, na legislação criminal, que é da mesma envergadura da Fiesp, mais de 100 e tantas mudanças. Quer dizer, enquanto que os esquerdistas tontos, eles ficam lá na comissão fazendo farofada, a direita montou uma reforma, vamos dizer, entre aspas, jurídica e constitucional, que cria um regime político totalmente novo e que ninguém nem sabe qual é. É uma espécie de constituinte secreta. Quando eles acabarem, né, a coisa vai ser totalmente diferente do que é hoje. Então você ficar achando que você vai na eleição, que você vai no pedir diretas, que você vai participar no Congresso propondo emenda, que você, na eleição municipal, você vai arrumar o bilhete para o estudante entrar no teatrinho de marionete com 15% de desconto. Isso daí é uma farsa, é viver a farsa. Está em marcha um golpe de Estado. O principal líder político do país está indo para a cadeia. O comentário nos jornais que eu reproduzo aqui é o seguinte, que o Sérgio Moro está nos Estados Unidos, foi visitar a casa dele lá, falar com chefes, etc. e tal. E que ele vai voltar e que se espera que a prisão do Lula seja decretada até o dia 30 de setembro. Inclusive eles querem fazer a prisão dele na véspera da eleição, que é para ver se eles criam um impacto político também na eleição para diminuir a votação do PT. Então, diante dessas coisas aqui, é preciso romper totalmente com esse cretinismo de tipo parlamentar, de conciliação com a direita. Por exemplo, fora Temer, tudo bem. É o que a gente falou desde o começo. Não podemos falar fora Temer, mas falar só fora Temer é você se transformar num brinquedo na mão dos outros. Agora, se a gente falar só fora Temer, nós estamos numa frente única com o PSDB. Então temos que apoiar o projeto do PSDB lá de inviabilizar o Temer no judiciário. Nós temos que falar o quê? Abaixo o golpe. Fora todos os golpistas. Derrotar o golpe. Eleições diretas? Bom, isso daí... Eu não ouvi uma palavra sobre eleições diretas nos últimos dias aí. O pessoal ficou tão atordoado que ninguém se aventurou, talvez volte agora essa semana, né? Porque passa o impacto emocional, o pessoal volta para... É que nem drogado, né? Ele tem aquela ressaca, passa mal e tal, mas na hora que passa tudo, ele volta lá, ele toma mais uma dose e fica vivendo no mundo da fantasia. Mas é evidente que não tem realidade nenhuma. É preciso reivindicar que o golpe seja derrotado, lógico, porque não adianta você propor coisas ofensivas e tal, se você não consegue nem derrotar o golpe que você está sofrendo. E é preciso propor uma transformação de conjunto do regime político. E é preciso dizer claramente que essa transformação não vai se dar por acordo, não vai ser no Congresso Nacional nem nada. Se o pessoal está esperando que na próxima eleição as coisas vão mudar radicalmente, estão vivendo uma fantasia. A próxima eleição ela vai ser feita sob regras muito mais draconianas do que esta eleição aqui. Essa eleição aqui, não sei se vocês repararam, ela praticamente não existe, não tem campanha eleitoral. Essa semana aqui
um companheiro nosso foi distribuir um panfleto na USP. Aí apareceu a guarda universitária, entregou para ele um papel que mostrava o seguinte: que você não pode distribuir panfleto, vender material, montar banca, nada. E eles se apoiavam no quê? Na lei eleitoral. Não sei se todo mundo sabe, mas você não pode fazer campanha eleitoral dentro das universidades públicas, que são os maiores centros de discussão política que tem no país. Quer dizer, não pode distribuir material eleitoral, você pode fazer um debate. Quer dizer que o negócio está sob o controle tem que fazer com autorização da reitoria, essa coisa toda. Não tem campanha eleitoral. Praticamente está proibido em todos os sentidos. Não tem nenhum cartaz na rua. Você viu que eles, como a malandragem, cidade limpa, isso, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, acabaram com toda a propaganda de rua. Isso aqui parece assim um país de filme. Sabe aqueles filmes onde está proibido pensar? O máximo que você pode fazer é colocar num carro um adesivo do deputado. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquele outro. A campanha é feita pelos meios de comunicação dominados pela burguesia golpista. E aí a gente sabe como é que é, né? Aí debate é só com um candidato que tem não sei quantos parlamentares. Aí, se eles quiserem acrescentar Luiz Erundina para atacar o PT, eles acrescentam a Luiz Erundina e assim vai, né? A própria Luiz Erundina, que entrou com a maior ilusão na eleição, e agora está lá embaixo no negócio eleitoral. Caiu, a função dela meio que ficou desperdiçada, né? Agora está com 5%, vai terminar a eleição com 1,5%. E esses aí é que são os mais entusiasmados das eleições, não vão ganhar nada e estão nesse negócio aí. Então, quer dizer, o movimento contra o golpe, os trabalhadores da juventude, tem que rediscutir todo esse problema, né, no sentido que a gente vem colocando desde o início. Isso é também um processo natural, porque pela base da experiência que as pessoas vão comprovando quais são as possibilidades, quais são as políticas que podem ser seguidas. Isso aqui acabou. O pessoal estava na maior ilusão, né? Uma outra ilusão que a gente deve destacar é o seguinte, que eu acho que é uma ilusão gravíssima, que você não tem que lutar contra o golpe. Você tem que lutar contra, por exemplo, a terceirização, a reforma da Previdência. Agora, contra o que nós temos que lutar exatamente? A reforma da Previdência? Cada um dos 100 artigos que vão mudar da CLT e da lei trabalhista? A privatização do que sobrou do sistema Eletrobras? A venda do petróleo? As demissões nas empresas estatais como Embraer, Eletrobras, Petrobras, a redução de salário na Petrobras? Porque, veja bem, se nós formos lutar contra reformas econômicas e sociais, sem falar nas políticas, né, vai ser uma plataforma de mais de 400 itens, pelo menos. Porque o governo está disparando para todos os lugares ao mesmo tempo. Aí tem censura, liquidação do MINC, acabaram com o Ministério não sei do que das Mulheres, com o outro, Bolsa Família, Programa Internacional contra a Fome, e tem censura, e tem a lei eleitoral, e é mais 400 coisas no terreno puramente político. Então, contra o que nós vamos lutar exatamente se o mundo está explodindo de tudo quanto é lado? Normalmente você tem que centralizar a luta num determinado objetivo, né? O que centraliza a luta? Centraliza a luta é que você tem 1000 medidas diferentes, feitas por um governo golpista, que está colocando em prática um plano de terra arrasada e completa subversão do país inteiro.
Então você tem que lutar contra os golpistas. Você tem que falar das reformas, você tem que falar do que ele está fazendo, mas não dá para lutar contra cada uma das coisas, etc. e tal. Até porque, veja bem, né? Isso daqui eu acho que é uma coisa muito importante para definir a política. Porque tem muita gente que fala isso daí. Que o problema é lutar ali, mobilizar o trabalhador no sindicato, etc. e tal, para lutar contra esses ataques aos trabalhadores em cada lugar, né? Um problema que nós temos aqui é o seguinte: os trabalhadores não estão conseguindo lutar contra isso. É uma coisa muito óbvia. Com exceção do PSTU, que está vendo Revolução no Brasil, não sei se é um filme, o que é, mas só eles que estão vendo isso. O que nós estamos vendo é o seguinte: teve PDV no ABC, não conseguiram controlar. PDV na Embraer, PDV na Petrobras, agora querem reduzir o salário dos trabalhadores da Petrobras. Então, quer dizer, e vocês vejam o seguinte, que eles vão rodando o espremedor e não há reação. Um caso que é interessante nesse sentido é o que está acontecendo aí com a greve do Correio, com a campanha salarial do Correio. Campanha salarial do Correio, fizeram teve gente que chegou ao extremo, né? Eu olhei isso aí e falei, tem louco para tudo no mundo, de falar que a greve do Correio ia derrubar o Temer. Aí aplicaram no Correio a política que é a política que parece que está vigorando na CUT hoje, que também vai demorar um tempinho do pessoal cair a ficha de que essa política não vai dar em lugar nenhum, que é unidade de todo mundo contra os patrões. Porque se tem uma fórmula maravilhosa que dá certo em todas as situações, né, é a unidade de todo mundo. O que poderia ser mais lindo do que a unidade? Todos juntos, né? Juntos venceremos, uma andorinha só não faz verão, etc. e tal. O único problema dessa fórmula é que, embora ela seja maravilhosa, ela é muito difícil de ser colocada em prática. Porque o movimento operário, popular, etc. e tal, está cheio de traíra comprado pela burguesia. Tem vários setores conservadores, então você precisa fazer das tripas coração para conseguir aí um mínimo de unidade nas situações. Então alguns inteligentíssimos aí falaram, não, no Correio nós vamos unificar todo mundo e vamos derrubar o Temer. Só que tem um detalhe. Nesse unificar todo mundo, tem uma parte do pessoal que é do Temer, que é da direção da empresa. No Correio, nós tivemos na direção do Correio, a gente tentou extirpar essa ala que é totalmente subordinada à direção da empresa. Não adianta fazer aliança, você vai fazer aliança com o Temer para derrubar o Temer, por mais que a unidade seja importante, é meio absurdo isso daí. Aí fizeram isso daí e aconteceu o que era inevitável. Começou a campanha salarial do Correio, juntaram-se todos os pelegos lá, burocratas sindicais, né, uns pressionados e outros comprados e tal, e outros ainda sem sentir o menor respaldo dos trabalhadores, nem entraram em greve e assinaram acordo. Assinaram acordo antes da greve começar. Aí ficaram uns flagelados da política lá, lançaram uma greve super fuleira para dizer que, depois que deles terem apoiado a unidade de todo mundo com todo mundo, só para dizer que eles não são a favor do acordo monstruoso que foi assinado no Correio. Mas isso daqui do Correio, que eu menciono para vocês, é o retrato do movimento operário. Então, por exemplo, nesse caso aqui, a ilusão vai dar lugar à desilusão. Porque o cidadão que está falando, não, os trabalhadores estão mobilizados, há greves por todos os lados, papapá, rapidamente ele vai descobrir que não tem suporte nenhum para a greve geral contra as reformas dos golpistas por esse lado. Não vai acontecer. Não adianta inventar a história. Né? O mundo é o que é. O que vai fazer?
Aqui, o que o pessoal não entendeu é o seguinte. Em muitas situações, é mais fácil que a política levante o movimento operário pelas suas reivindicações que estão reprimidas aí, do que as lutas parciais do movimento operário se convertam numa luta política geral contra o Estado. A única saída aqui é a luta contra o golpe, que todo mundo procura evitar. Você teria que fazer uma agitação nas fábricas e falar que nós temos um governo golpista, que derrubou o governo que foi eleito, né? Eu, no nosso caso especial, nós não votamos nesse governo, nós não somos partidários dele, nós não apoiamos a política dele, mas o golpe é uma coisa que é contra o trabalhador, contra o povo, etc. e tal. Esse governo está fazendo A, B, C, D, aí você, das 2.000 coisas que ele está fazendo, você dá 20 exemplos para o trabalhador, que o trabalhador é super inteligente e vai entender rapidamente o que está acontecendo. E você fala, nós temos que lutar contra esse governo, é uma luta política, não adianta você chegar e falar assim, parem as demissões e tal. Não vai acontecer. Bom, sem falar que hoje saiu uma notícia também, só transmito aqui porque toda notícia de jornal, estatística, tudo tem que ser cuidadosamente avaliado. Que a diminuição de postos de trabalho em 2015 foi de 1,5 milhão de trabalhadores. Se isso é verdade, ou alguma coisa perto disso é verdade, vocês imaginem a dificuldade de você criar um movimento a partir de greves por local de trabalho. Isso sem falar que o governo está com uma política recessiva, que eles estão promovendo demissões das estatais todas, tem uma onda enorme de demissões, etc. e tal. Então, esse problema de conjunto tem que ser muito bem visto. Resumindo, né, que a gente falou bastante. O ataque contra o Lula não é para impedir ele de concorrer às eleições, que é um golpe. O golpe se transforma numa operação cada vez mais repressiva. Querem colocar o Lula na cadeia, querem acabar com o PT, e se acabarem com o PT e colocarem o Lula na cadeia, o resto da esquerda é tudo café pequeno, você entendeu? Não dá nem pro cheiro. Essa aqui é a grande realidade. É preciso se colocar energicamente contra a prisão do Lula, a extinção do PT, independentemente do que você acha de uma e outra, de um como político e de outro como partido. As alternativas institucionais ficaram desmoralizadas com essa ofensiva, mais uma vez, né, porque o golpe também já desmoralizou, mas é preciso várias experiências até cair a ficha totalmente. É preciso uma mobilização, é preciso desmantelar o regime político tal como ele é. É preciso uma mudança de caráter revolucionário no regime político. O pessoal tem medo da palavra revolucionário, tem que repensar o problema, porque é o tal negócio. Chega uma hora que você tem que encarar aquilo que é possível e não é possível, aquilo que é real e não é real. E essa hora vem se aproximando. Vai chegar uma hora que todo mundo vai se convencer que realmente por aí não vai dar jogo. Né? Na reunião da Frente Brasil Popular, quando nós falamos contra a ideia das diretas, aí foi antes do Lula. Levantou um cidadão lá e falou o seguinte: mas companheiros, o que nós vamos fazer aqui? Se não for direta, nós vamos tomar o Palácio de Inverno, querendo dizer assim. É muito radicalismo. Bom, e agora? O que ele vai fazer? Para tirar o Lula da cadeia? Vai dar um presente para o Moro? Qual que seria a grande ideia? Porque a revolução, a mobilização revolucionária dos trabalhadores, das massas, parece uma ideia para muita gente, como esse cidadão, parece uma ideia que não tem realidade nenhuma. Mas qual é a realidade de você manter o Lula fora da cadeia por meios institucionais? Ele já foi na ONU, já foi na OEA, já foi na Corte Interamericana de Haia. O Moro só faz o que quer, né? O Lula foi até na posse do novo presidente do STF, que ela quer ser chamada de presidente, né? O novo presidente do STF, que é a mulher com aquela mecha esquisita no cabelo,
E também não vai adiantar nada, porque não vai resolver absolutamente nada. E agora? E agora, José, o que fazer? Uma coisa é certa, que ninguém escolhe a revolução, nunca, na história da humanidade. Se fosse também um problema de escolha, ninguém escolhe como primeira alternativa. Ela aparece quando as outras alternativas não dão certo. Você vai evoluindo. O princípio de economia de esforço em política é fundamental. Primeiro vamos pelo acordo. Vamos ver se dá. Depois, não deu o acordo. Vamos botar um pouquinho de pressão para ver se melhora. Não resolveu. Atira pedra e tal. Finalmente termina no negócio. Os brasileiros também não foram ingenuamente e tal, achando que tudo daria certo. Eles não foram nas cortes portuguesas, constitucionais, para defender o status do Brasil e foram tratados que nem cachorro, voltaram aqui e decidiram fazer uma espécie de uma revolução contra os portugueses. A primeira opção não era a revolução contra os portugueses. A primeira opção era ir lá, conversar, apertar mãos, negociar e tal. Quando eles perceberam que não dava, partiram para a segunda opção, né? Então, eu acho que todo o problema do golpe está colocado assim. A hora que os golpistas, né, que já estão com a ideia de colocar o Lula na cadeia, começar a colocar muito mais gente na cadeia, a pessoa vai ter que encarar que não adianta ficar quieto. Não adianta ficar na comissão do Congresso Nacional discutindo o sexo dos anjos. Que o negócio é sair à rua, é fazer agitação política, é mobilizar o povo. E essa é a única alternativa, como nós temos colocado desde o começo. Para a gente ficar um pouquinho mais preocupado, os pobres coitados que foram usados como bode expiatório na Olimpíada e presos como perigosíssimos terroristas para evitar monumentais ataques terroristas na Olimpíada do Brasil, como a gente viu, estava acontecendo mesmo, né? Deve ter... O pessoal lançou muita garrafa de cerveja, né? Goela abaixo. Fizeram muito carnaval, terrorismo total. Eles foram indiciados como terroristas. Por quê? Esse é pior do que o caso da Lava Jato, né? Um cara fala assim, isso aqui não dá, nós temos que fazer alguma coisa. Quer dizer, nós chegamos num ponto que se você estiver num boteco e um amigo seu falar para você assim, ou você falar para o seu amigo, não, sabe esses caras do Al-Qaeda, do Estado Islâmico? Esses caras, sim, que eles não deixam barato e tal, você pode ser preso como terrorista. Chegamos nesse ponto aí. É igualzinho que era na época da ditadura, onde você não podia falar nada, que se alguém te denunciasse, você ia preso e aí ficava também como eles estão agora, incomunicado, ninguém sabe o que está acontecendo lá e tal. Às vezes você reaparecia, às vezes não reaparecia nunca. Eu me lembro que eu estava na época do governo Médici, eu estava no curso secundário, conversando com um professor e tal, e ele falou que, nossa, salário, aí tá uma porcaria. Ele falou que ele era um professor falava mais abertamente as coisas. Aí eu era jovem, né? Ingenuamente falei, mas por que vocês não fazem uma greve? Aí ele falou assim, se a gente falar em greve aqui numa roda de professores, só de falar a palavra não sobra ninguém na sala. Então nós estamos chegando no momento que se você falar Al-Qaeda, terrorismo, Estado Islâmico, se você falar, por exemplo, que, né, como a gente já falou aqui várias vezes, que esses atentados que acontecem na Europa, eles são o resultado do morticínio espantoso que acontece no Oriente Médio, você pode ir preso por preparação de ato, instigação ao terrorismo, apologia. Uma das acusações contra os perigosos terroristas brasileiros é de apologia do terrorismo. Veja só.
Onde é que a gente vai parar com isso daí? Qual é o limite? No Brasil, vocês sabem, né? Você pode fazer um negócio e todo mundo fecha os olhos, mas a hora que interessar, você faz muito menos e você vai preso. A lei, ela serve para resolver problemas específicos, não é uma lei geral. Se você for o Fernando Henrique Cardoso e você fizer uma pedalada, tudo bem. Finalmente você é o Fernando Henrique Cardoso. Se você for a Dilma, aí você perde o cargo. No Brasil é sempre assim. Matou, precisa ver quem é, como é, onde estava, quem que ele é amigo de quem e tal. Aí você pode ou não ser preso. O outro pobre coitado matou, vai preso. E às vezes acontece que um mata e não vai preso, outro não mata e vai preso. Também tem esse detalhe. Então nós estamos aqui, né, nas mãos de... Nós estamos nas mãos de Deus, né? Quem sabe o que vai acontecer? Você tem que tomar cuidado até com o que você fala, porque o negócio está feio. O que é um péssimo sinal no sentido da repressão, né?